Amém. Graça e paz mais uma vez, família espiritual, povo santo de Deus. Nossos irmãos aqui na gravação, já está ao vivo? Sejam todos bem-vindos, sejam edificados, vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso maravilhoso Deus. Está aí o tema da nossa mensagem nesta manhã. As armas da nossa milícia não são carnais. Nós fomos chamados para combater o bom combate da fé. E nesse bom combate da fé, as nossas armas não são carnais. As nossas armas não são armas de receita religiosa. E todo dia, amado, de fato, há esta luta em nós. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele disse, no versículo 16 a seguir, que há uma luta constante da carne contra o espírito, porque estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Por quê? Porque segundo o nosso homem interior, o nosso espírito, que está em Cristo, perfeito, salvo, puro, santo, segundo o nosso homem interior, ele tem prazer em Deus. Entretanto, esse espírito, hoje, ele está habitando em um tabernáculo humano. Essa carne que você se olha no espelho, se ajeita para estar aqui nessa manhã, essa carne, amado, é apenas um envelope. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não se preocupa se o teu cabelo é assim ou assado, se a cor da tua pele é escurinha, clarinha, amarelo. Não, irmão. Deus olha para o teu espírito. Por quê? Porque Ele nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, não física, mas espiritual. Nós somos seres eternos. Paulo disse que nós não somos carnais, nós somos espirituais. O problema da igreja é que a igreja acha, eu estou me referindo à igreja, pessoas, né? Não instituição religiosa. Muitos filhos de Deus acham que quando Deus olha para ele, Deus olha para a cor do cabelo dele, para a cor da roupa dele, para aquilo que ele está fazendo, segundo o seu ponto de vista, se é certo ou se é errado. E aí eles acabam igualando Deus ao homem. Então nós estamos em um bom combate da fé. E nós temos armas, porém, estas armas não são carnais. E é isso que nós vamos aprender nessa manhã. As armas da nossa milícia não são carnais. Olha o que o apóstolo Paulo falou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 e 4. Porque andando na carne, nós estamos em carne, né? Estamos de um corpo físico, um corpo que é mortal, mas o imortal habita em você. Quando eu digo que você passou da morte para a vida, eu não estou falando da tua carne. Por quê? Porque a tua carne, a nossa carne, ela morre. Então, nós somos salvos pela loucura da pregação. Porque as pessoas passam e veem assim, olha, aqueles irmãos tão doidos. Eles dizem que eles não morrem. Eles estão dizendo que eles passaram da morte para a vida. Ah, eu quero ver se uma bala pegar eles, se eles não morrem. Por quê? Porque eles julgam segundo a carne. Então assim, quando nós dizemos que passamos, quando a palavra afirma que nós passamos da morte para a vida, está falando de um conceito espiritual, porque nós estávamos espiritualmente separados de Deus. O judeu
por causa do pecado de Adão. Eles foram separados de Deus. Depois, por causa da lei de Moisés, que dava força ao pecado. Quando Jesus veio, Jesus morreu e reconciliou os judeus, o seu povo, o povo da promessa. Nós, gentios, nós já nascemos reconciliados. Nós, gentios, nós não recebemos lei. Então nós não temos lei. Não a lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte. Então nós já nascemos, amados, salvos pela graça. É o que a palavra de Deus diz. E quando eu digo que nós nascemos salvos, eu estou falando de algo eterno. Eu não estou falando de uma salvação no que tange a livramentos que Deus nos dá diariamente. Eu não estou falando de uma salvação na nossa alma que nós adquirimos pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu estou falando de uma salvação que Jesus na cruz outorgou no nosso espírito. Então nós não nascemos separados de Deus. Cada um de nós aqui andávamos nas obras da carne, mas no tempo de Deus, aprove a Deus nos chamar para viver agora as maravilhas reveladas pelo Evangelho de Cristo. Mas nós, os eleitos, predestinados em amor, nós sempre fomos filhos de Deus. Mas a religião não aceita isso. Não. Para você ser filho de Deus, você vai ter que usar as armas da nossa milícia. Para você ser filho de Deus, você vai ter que usar as armas do nosso combate. Porque você não sabe, irmão, nós estamos em uma luta constante. Mas não é a carne contra o espírito. Eles dizem que estão em uma luta constante contra um famoso, famigerado diabo ser espiritual. Então eles vão usar as armas que eles acham que são armas de Deus. Só que as armas de Deus não são carnais, mas eles usam as armas carnais. E o que é as armas carnais para um religioso? Primeiro, jejum. Eu vou jejuar, o diabo foge. Eles acham que eles praticando um jejum, passando 2, 3, 4 dias com fome, o mal vai fugir dele. Se esse mal que eles creem já não foge, eles estando fortes, imagine com fome. Ah, meu irmão, mas Jesus jejuou e venceu o diabo. Aonde? Você nunca leu Mateus 4? Não, Jesus não jejuou, Jesus passou fome, é diferente. No deserto ele ficou com fome. Ele foi levado pelo próprio Espírito e teve fome. E depois de ter passado 40 dias e 40 noites em jejum, ou seja, sem comer nada, qual foi a primeira tentação dele? Se tu é filho de Deus, transforma o quê? A pedra em pão. Então a tentação de Jesus foi na sua humanidade. Ele teve fome. Não foi uma criatura que veio de lá para cá e disse: agora eu vou te matar. Jesus estava fraco. Se fosse uma criatura ali, que era o momento de pegar Jesus e matar. Não, amado. A humanidade de Jesus, essa parte humana que é debilitada, que é fraca, ela grita, ela geme, ela se transforma. Então o religioso, ele usa o jejum como arma. Ele usa as orações, não que a oração não seja uma arma espiritual, mas eles usam em horários programados. Ou seja, se torna arma carnais. Não, porque eu vou orar 0 hora. 0 hora é o horário que a fila é menor. Eu vou orar 3 da madrugada porque os demônios estão dormindo. Ah, e aí vem o extremo cúmulo do absurdo. Eu vou orar em outra língua porque aí o maligno não entende, só Deus entende. Não, meus amados, as nossas armas não são carnais, não são religiosas, e Paulo explica isso. Porque andando na carne,
não militamos ou não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em quem? Em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. Vamos dar 7 votos em jejum, que as fortalezas da muralha de Jericó caem. É disso que o apóstolo está falando? Não. Então vamos entender o que o apóstolo está falando. 10:5, 2 Coríntios. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de quem? De Cristo. Então Paulo está dizendo que as armas do nosso combate, as armas da nossa milícia, não são carnais, elas são poderosas em Deus. E ela serve para destruir todos os conselhos que atuam onde? Na tua mente. Todas as informações, toda a cultura, tudo aquilo que você ouviu como doutrina dita de Deus, as armas espirituais, ela vem agora na tua mente para destruir os conselhos e toda altivez. O que é altivez? Uma pessoa altiva, é uma pessoa soberba, prepotente. Isso não cabe para o Filho de Deus. Então a religião, eles se defendem, ou religioso, eles se defendem nas suas obras. Porque eu jejuo mais, eu tenho mais vitória de Deus. Porque eu busco mais, eu alcanço mais de Deus. Porque eu conheço mais, porque eu sou ungido. Isso chama-se altivez, soberba, prepotência. Chegaram para João Batista e disseram: olha, Jesus está arrebanhando, muitos estão te deixando e seguindo Jesus, viu? E João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque ninguém tem se do alto não for dado, e a autoridade que ele tem, ele recebeu do alto. Então em João Batista não havia esse sentimento, não havia soberba, não havia orgulho, prepotência. Chegaram para João e disseram: tu és profeta? Ele disse: não. E olha que o próprio Cristo disse que dos nascidos de mulher, ele era o maior profeta. Aí quando disseram para João: tu é profeta? Ele disse: não. Espera aí, João, mas Jesus disse que tu é o maior profeta. João poderia se ensoberbecer: sou mesmo. Se ele disse, está dito, eu sou o maior profeta, eu sou maior do que Elias, eu sou maior do que Eliseu, eu sou até maior do que o próprio Moisés, a quem Deus deu a lei. João disse: não. Quando disseram para ele: tu é profeta? Ele disse: não. E quem é você? Tu és o Cristo? Ele: muito menos. E quem é você então? Eu sou uma voz que clama no deserto. Você percebe onde João se coloca? Como aquele que depende totalmente da graça e do amor de Deus. E as pessoas hoje se orgulham, protegem uma função, um título, um homem, um líder, uma denominação. Não, porque você está em um lugar que... Tem quantos anos essa igreja de vocês? Ah, tem uns 5 anos. Espera aí, irmão. Você tem que fazer parte de uma igreja centenária, que já tem história. História para boi dormir. Porque você tem que estar em Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir.
destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. As pessoas lutam contra o conhecimento do Evangelho. As pessoas desprezam as verdades do Evangelho. Porque a palavra da verdade, a palavra da graça, a sã doutrina, ela diz que o Senhor levou sobre si os pecados. A religião chega e diz, você está em pecado. A palavra de Deus diz, o Evangelho do conhecimento revela que com o único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre a sua igreja. Paulo diz que essa igreja, este povo que Jesus comprou, está sem ruga, sem mancha, sem mácula e coisas semelhantes. Ela está adornada. E essa igreja, Paulo disse aos Coríntios, que ela pertence a um só marido. Ela só pertence a Cristo. Mas os homens não. Os homens dizem, aquela igreja é do pastor fulano, aquela é do pastor cicrano, aquela é do irmão tal, aquela... Não, irmão. Essa igreja aqui não é minha. Então, desculpa, eu sou um pouco grosso. Eu sou um pouco rude nesse sentido. Quando alguém diz assim, qual é a tua igreja? Eu digo, eu não tenho igreja. Eu sou da igreja de Cristo. A igreja é a igreja de Jesus. Nós temos um ministério. Nós nos reunimos em um espaço. Mas a igreja de Jesus Cristo são vidas que Ele comprou com o seu próprio sangue. Que Ele pagou um alto e bom preço. Que não é jejum, que não é campanha, que não é dízimo, que não é óleo derramado, que não é lençol, que não é toalhinha, não é lenço, não é nada que vai desfazer aquilo que Cristo já fez e já aperfeiçoou. Quando você olha para a palavra de Deus, que o teu entendimento, ele alcança isso, aí sim você passa a obedecer a Cristo. Porque muitos não obedecem, porque existe fortalezas na mente, conselhos na mente. Então vamos falar de algumas armas neste dia. Uma das armas infalíveis é a fé. São armas espirituais, não são armas carnais. Mas irmão, falar da fé é fácil, porque todo mundo fala da fé. Então vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando é que a fé, mas uma fé genuína, eu estou falando da fé dom de Deus. Eu não estou falando de crentice. Eu não estou falando de misticismo. O que é crentice? O que é misticismo? São aquelas pessoas que são levadas a crer em qualquer coisa. Ô irmão, eu vou passar em silêncio, você leva, que silêncio tem unção. Aí as pessoas acreditam nisso. Isso é crentice. Isso é misticismo. Isso não é fé. Ah, mas o homem é um homem de Deus, eu vou levar. Isso é macumba evangélica, irmão. Isso é feitiçaria. Então quando você ouve a palavra de Deus, a fé do de Deus que já está em você, ela se manifesta. E você não vai passar a crer nessas coisas. Não é nenhuma rosa, não é nenhum copo com água que o homem disse que abençoou. Você agora, por ouvir a palavra de Deus, você agora vai ter fé. Você vai crer. Crer em quem? Em Deus. Crer na sua palavra, amém? Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, meus amados, é uma arma poderosa para destruir os conselhos e as fortalezas que se levantam na mente das pessoas. Por isso que quando você fala desta palavra, mas com muita convicção,
é muito mais fácil para você convencer o contradizente. Então assim, para você anunciar esta palavra, para você falar desta palavra, você primeiro tem que crer nela. E quando você crê, fica mais prático, mais fácil você mostrar as verdades para aqueles que ainda não conhecem. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Olha lá, Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava o quê? Misturada com naqueles que a ouviram. Então se você ouve a palavra, mas você não crê na palavra, para nada aproveita. Então não basta ouvir a palavra, você precisa crer na palavra. E você só vai crer na palavra porque a fé vem pelo ouvir. Você ouve esta palavra e a fé vai sendo gerada no teu interior. A fé que já está em você, ela sai de dentro para fora, ela se manifesta. Mas eles ouviram a pregação, eles ouviram as boas novas, mas nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Eles não criam naquilo que eles estavam escutando. E quando você ouve, mas você não crê, nada acontece. Quando você ouve esta palavra e você pega esta palavra e mistura com a fé, ou seja, você coloca ela em prática, você vê o resultado. Por quê? Porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas. E ela é apta, preparada para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então a palavra de Deus não é um livro que você abre e lê. Não é uma receita. A palavra de Deus não é um amuleto onde as pessoas abrem no Salmo 91 e deixam lá aberta no para-brisa do carro. A palavra de Deus é o poder de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você precisa crer nesta palavra. E quando você ouve esta palavra, a fé, ela vem, ela se manifesta, amém? Olha lá, 2 Tessalonicenses 3:2, Paulo falando: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É outra coisa que nós precisamos entender. É todo mundo que vai ouvir vai crer? Não. Agora, quando você crê, coloque em ação. Porque senão, é como aqueles que não creem, que ouvem, mas não praticam. Então Paulo disse, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí ele diz, para todo mundo ser salvo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, não é para o mundo inteiro, para todo aquele que nele crê. Então existe um grupo. Quem? Os que creem. E quem vai crer? Aquele que recebeu o dom da fé. Por quê? Porque a fé não é de todos. Muitos não vão crer.
Paulo falando a Tito, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então por que você crê? Porque Deus havia te predestinado e te elegeu para crer. Existe uma falácia aí, que são conselhos, sofismas que se levantam, né? Ele diz, não é bem assim. Você precisa aceitar Jesus, ir para a igreja, a partir daí você passa a ser um predestinado. Não. A partir daí você passa a ser um eleito. Não, irmão, eleito é antes. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ele havia nos predestinado em amor. E aqueles que ele predestinou, que ele elegeu antes da fundação do mundo, ele também designou a fé. Para todos? Não, a fé não é de todos. Então, a fé é uma das armas que a igreja tem para destruir sofisma, altivez, conselhos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, para levar tua mente cativa, presa em obediência a Cristo Jesus. Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 16. Pedro está dando um sermão e muitos começam a criticar. Como assim? Como foi? O que foi que vocês fizeram? Pedro disse, nós não fizemos nada. E o que aconteceu? Olha lá, Atos 3,16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome, falando do nome de Jesus, fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então Pedro não estava dizendo que ele fez uma oração forte e aquele abençoado recebeu a cura. Pedro não está dizendo que fez uma campanha de jejum e oração e aquele abençoado recebeu uma dádiva de Deus. Pedro não está dizendo que fez uma vigília, que fez um voto ou induziu aquela pessoa a fazer uma campanha para receber algo de Deus. Não. Pedro está dizendo que o próprio Deus liberou a fé no coração dele e ele creu e ele foi totalmente restaurado em nome de Jesus. Então o que é que as pessoas fazem hoje? As pessoas atribuem um resultado positivo naquilo que o homem faz. Traga sua carteira aqui que eu vou orar e Deus vai abrir um emprego, a porta de emprego. Aí você vem, aí alguém ora, aí até Deus abriu a porta de emprego, mas não foi a oração do pastor, não foi a oração do sacerdote, não foi por causa do homem. Você creu. E Deus te deu, não porque você merece, mas pela graça, favor. Porque Ele te ama, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele mesmo, Jesus, Ele já dizia no tempo do seu ministério terreno: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Existe um tempo e um modo para Deus acrescentar na tua vida. Então você, não é porque você barganha com Deus, você crê, você fica na posição, naquilo que Deus te chamou, e Deus naturalmente, Ele vai manifestando bênçãos na tua vida. Não é para atribuir aos homens, mas é para atribuir glória a Deus. E foi isso que Pedro fez. E pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este. Ou seja, o nome de Jesus deu força àquela pessoa que estava doente. E aquela pessoa, pela fé, ela foi totalmente restaurada. Aquele homem não precisou de receita religiosa. Faça isso que Deus vai fazer assim. Sacrifique no altar que Deus te dá em dobro. Não faça isso, irmão, não cai nessa ladainha. Isso é conto de fadas.
fábulas, mentiras. Eles deturpam a palavra de Deus. Deus nunca precisou de uma força do homem ou de uma ajuda para operar. Ele mesmo faz no tempo e no modo dele. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então o que é fé? Fé é você esperar aquilo que você não está vendo. Olha, há uma contradição nisso. Você dizer que crê e ficar tentando dar pressa a Deus. Ah, Senhor, eu creio. Ah, por que está demorando? Senhor, eu creio, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai me dar. Por que não vem logo? Por que não acontece do jeito que eu quero? Isso não é fé, irmão. Mas eu vou determinar e vai acontecer. Nem sempre. Porque se não estiver em linha com a vontade de Deus, você pode determinar, gritar, gemer, tentar negociar, dar seu tudo, vender casa, dar carro, mas não vai acontecer se não estiver em linha com o propósito e a vontade e o tempo determinado de Deus. Então o que sobrou para nós? Nada, só crer, só esperar, descansar e confiar. Então a fé é o título de propriedade, é a garantia daquilo que Deus já preparou. A palavra de Deus diz que Abraão, ele creu no impossível. Quando ele olhava para o seu corpo, já amortecido pela idade, quando ele olhava para Sara, sabendo que o ventre de Sara já estava seco, ele não via, humanamente falando, ele não via mais nada. Ele não via, ele não tinha mais saída para Abraão. Mas ele creu. Abraão foi justificado pela fé. Ele acreditou que Deus era poderoso para fazer. Então muitas vezes, amado, nós olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, até para trás, e dizemos, não tem jeito. Humanamente falando, sim. Mas pela fé, para Deus, tudo é possível, amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Eu não vejo, mas eu creio, já deu certo. Mas cadê? Não, e falaram isso, cadê a promessa? Cadê a promessa? Prometeu, mas não aconteceu. Porque tudo existe, o modo, o tempo, conforme a vontade de Deus. Olha lá, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meu irmão, quem busca a Deus não sente falta de nada. Buscar aqui não é buscar como se Ele estivesse lá fora. Buscar aqui é se relacionar com Ele. Buscar aqui é descansar nele, é ter prazer nele, entender que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele dirige a tua vida, que nada está perdido, irmão. Buscar aqui é entender que Deus age pelos seus princípios, não os teus, o dele. Eu não estou vendo, mas eu acredito, Senhor. O Senhor fará. O Senhor faz. Então é impossível agradar a Deus aqueles que não crê, que não acredita que Ele é galardoador. Ele abençoa, Ele é abençoador daqueles que o buscam.
O que falta na vida da igreja, amado, o que falta em nós muitas vezes é esse sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito. Porque por mais que Deus faça, muitas vezes nos encontramos murmurando. Ah, mas eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Meu amado, para de murmurar, seja grato a Deus por tudo. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sem estar abatido, sem ter abundância. Em todas as coisas eu já aprendi a ter fartura como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas as pessoas estão fazendo prova com Deus, baseando-se em textos isolados. Não, irmão, Gideão fez prova com Deus. Então eu preciso fazer prova com Deus, Senhor. Aí o pior, que está se levantando não, já existe. Já existe um exército de gananciosos, ditos crentarrões. Por quê? Porque começa daqueles que estão ministrando. Desça tudo que Deus é obrigado a te dar. Entregue seu tudo. Venda seu tudo. Sacrifique tudo que você tem. E aí nós vemos, amado, as heresias que se levantam. Nesse final de ano não compre nada, trague todo o teu para casa. Que casa de Deus? Casa de Deus são vocês. Mas venha sacrificar no altar. Esse ano você não vai viajar, não vai comprar carro novo, não vai trocar de carro. Esse ano você vai fazer um voto com Deus. E as pessoas caem nessa ladainha. Aí fica fácil, né, irmão? Aí fica fácil você ver um império religioso, templos de pedras, forrado e revestido de ouro, e as pessoas andando de avião e carro importado, e dizendo: é Deus na minha vida. É Deus? Porque essas pessoas estão enganando os filhos de Deus. E muitos, por falta do conhecimento, é destruído. Que reino de Deus é esse que prega prosperidade, que prega saúde, onde os filhos de Deus estão vivendo à margem da pobreza, e só aqueles que são, eles dizem, nós somos ungidos, só eles têm. Jesus não pregou isso. Isso não é evangelho. Evangelho é compartilhar. Eu não vou estar feliz se eu tenho e vejo meu irmão passando fome. Evangelho é igualdade. Evangelho é amor. Sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 1 Coríntios 2,5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Cuidado, a tua fé não pode se apoiar em sabedoria dos homens. Nada contra, mas virou moda pastor fazer psicologia. Claro, quer fazer lavagem cerebral, né, irmão? Virou moda. Só falta olhar para mim: já fez psicologia? Não tem interesse. Porque é febre. Eu sou pastor e psicólogo. Ui, por quê? Porque vai usar a palavra para lavar. Fazer lavagem, melhor dizendo, nas mentes. E aí vão usar os textos isolados, mas eles conhecem, porque eles estudaram para isso. Vão persuadir. Vão tentar roubar a revelação, vão tirar a revelação, impedir de que a igreja tenha conhecimento. Aí Jesus diz: vocês não examinam? Ao invés de vocês examinar as escrituras, vocês estão crendo nesses filósofos com Bíblia na mão, nesses psicólogos da fé. Quer pregar a palavra hoje? Pregar o evangelho não. Pregar o evangelho não. Pregar a palavra, pregar a Bíblia,
é sinônimo de riqueza, irmão. Você vê aí os homens fazendo teatro com a palavra, palestra motivacional, usando a Bíblia. E pagam-se caro para ouvir esses stand-ups gospels aí. Pagam caro. Ainda diz assim, esse pastor é tão engraçadinho, ele está se enchendo. E você ficando pobre. Mas ele é tão engraçadinho. Ele está fazendo graça com você. Te roubando. Virou motivo de piada. Estão mercadejando a palavra de Deus. Paulo disse, nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Agora quando você vem e prega com sinceridade, prega a verdade, temendo a Deus, o que é que eles dizem? Os falsos profetas, herege. Você está maluco, irmão? Como é que você não cobra dízimo? Aí o povo não vai dar dinheiro na igreja. Não, mãe. Mas você sabe. E por que você está pedindo? Por que você está mentindo para o povo? Olha lá, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus dizendo, a minha alma não tem prazer nele. Quando é que Deus olha para um filho e não tem prazer no filho? Ô irmão, mas Deus é amor. Claro, Deus é amor e Deus é justiça, irmão. O justo viverá pela fé nele. Mas se alguém decair da fé, se alguém recuar, a alma de Deus não tem prazer nesse filho. E é por isso que muitos estão sendo aí levados por ventos de doutrina, porque Deus não tem prazer. Ô irmão, que palavra dura. É o que a palavra diz, irmão. E não tem prazer por quê? Porque eles amam mais a verdade, mais a mentira do que a verdade. E cumpre-se aquela palavra de Tessalonicenses que diz que Deus enviou a operação do erro. Porque não amaram a verdade. Porque não tiveram prazer na verdade. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A alma de Deus já não tinha prazer na igreja da Galácia, onde Paulo disse, maravilho-me de que tão depressa vocês deixaram o evangelho de Jesus Cristo e passaram para um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e estão transtornando o evangelho. Paulo disse ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu desça e anuncie outro evangelho, seja anátema, maldito, não receba. Vocês decaíram da graça de Deus, vocês recuaram, vocês voltaram para a lei, vocês voltaram para a circuncisão, vocês voltaram para o jejum, vocês voltaram para os dízimos, vocês voltaram para os montes, vocês voltaram para as campanhas, vocês voltaram para o lenço, para a rosa, para a toalha. Isso não agrada a Deus, que o justo viverá da fé nele, não no homem. A fé é a arma, uma das armas que nós temos para combater esse bom combate. 1 João 5,4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. O que é vencer o mundo, irmão? Vencer o mundo é vencer o demônio. Vencer o mundo é vencer essa natureza que grita em você, as paixões, as influências deste mundo. É você viver uma vida diferente, um chamado santo, porque a vocação é santa. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Você só vence pela fé. Agora estamos chegando no período de festas. Aí tem muitos lugares que as igrejas ficam perturbadas. Os líderes começam a inventar retiro de carnaval e retiro de festa junina e não sei o quê. Para quê? Porque eles tentam guardar
preservar aqueles que estão chegando agora na igreja. Não, porque se deixar aí o menino vai voltar para a festa. Rapaz, quem nos prende em Cristo é o Espírito, não é uma doutrina de homem. Que nos prende em Cristo é o amor, é a reverência a Ele. Que nos mantém firme, que nos faz mais do que vencedores, é o Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E esta é a nossa vitória, a fé que vence o mundo. Olha lá, Oséias 4:6, outra arma, conhecimento. Oséias 4:6, olha outra arma poderosa aí, fé e agora conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Partilhar conhecimento. Faltou conhecimento, o povo de Deus foi destruído, irmão. Não era outro povo, não era um povo de alguém, era o povo de Deus. O povo de Deus até hoje, muitos são destruídos porque falta o conhecimento. Quando o conhecimento chega, eles desprezam. Deus falou por boca de Amós: haverá um tempo que haverá fome na terra e sede, não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus, e vão procurar e não vão encontrar. E quando encontra, não valoriza, é destruído. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha, Isaías, olha que texto forte, irmão. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor. Imagina, hein? Tá lá o boi, tá lá o seu proprietário, o seu possuidor. Todo mundo chama e até coloca um nome carinhoso no boi, né? É a Estrela. Eu conheci acho que era uma vaca, chamava Estrela. Quando o dono chamava, ela vinha correndo para comer aquele sal que eles colocavam lá no coxo. Era o dono chamar, ela vinha. Aí, ó. Confirmação, como diz. É confirmação, irmão. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Deus falando para o seu povo. Em outras palavras, Deus está dizendo que o povo dele é mais ignorante do que o boi e do que o jumento. E eu não vou ficar só no povo de Israel, porque os gentios hoje também agem da mesma forma. Por quê? Porque eles imitam Israel segundo a carne. Vamos para Israel buscar óleo da unção. Olha lá, imitando Israel. Muitos querem ser judeu à força. Falso judeu. Porque você entra nos ambientes religiosos dele, tem Arca da Aliança do judaísmo, tem minorá, tem quipá na cabeça, tem vestes sacerdotais e tem também os sacrifícios oriundos do judaísmo. Então, assim como Israel foi comparado, né? Ou melhor dizendo, superou a ignorância. Porque hoje assim, quando alguém não é... é até pejorativo isso, né? Fulano parece um burro. É, irmão, parece um burro. Você está ofendendo o burro. É, aqui. O burro é inteligente aí. Deus disse que ele conhecia o dono da manjedoura. O boi conhecia o possuidor. Mas quem não sabia, quem não conhecia, quem não entendia, era quem? Israel. E agora? E agora, José, como diz o ditado? O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E isso, amado, isso aqui Deus estava falando para um povo específico. O pior hoje é você ver no novo pacto, na nova aliança, onde a palavra é clara: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Onde a palavra é clara que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Onde a palavra é clara, só existe um único pastor, Jesus Cristo. E mesmo assim, as pessoas não entendem. Mesmo assim,
não compreendem, se submetem, ficam presos, são escravos dos homens. Aí, vocês estão aí, né? Hoje, irmão, muitos já viajaram. Aí passou uma mensagem para mim: pastor, eu vou viajar. Eu falei: minha irmã, tu é livre, irmão, vai em paz. Vai falar isso no sistema? Vai. Não. Vai viajar por quê? Não. E ano novo então? Não. Tem que romper na casa de Deus. São escravos. Não vivem para Cristo, vivem para os homens. Meu irmão, dia 25, aniversário de Jesus de Nazaré, para eles. Nós não comemoramos aniversário de Jesus de Nazaré. Por quê? Tá onde na Bíblia é isso? Eles comemoram. É uma festa pagã. É claro, nós vamos nos reunir com família, vamos nos banquetear com família, vamos confraternizar com família, entre amigos. Na nossa mente, na nossa consciência, naquele que foi iluminado, ele sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, coisíssima nenhuma, e que isso é uma festa católica romana. Use a oportunidade ali para estar junto com os familiares, com os amigos. E claro, aproveita, fala dessa graça maravilhosa do Cristo vivo. Amém? Mas enfim, dia 25 tem que ter culto especial. Aí me perguntaram aqui: irmão, vai ter culto no dia 25? Eu falei: peraí, domingo cai no dia 25? Se tivesse, a gente faria reunião normal, ou talvez não, pelo feriado, muita gente viajando, a gente não faria. Mas domingo é 22, no caso hoje. Não, mas domingo tem que ser o culto. Por aí vai ter, viu, irmão? Claro que vai ter. Porque nós já ouvíamos muito lá fora. Olha, 25 de dezembro é aniversário de Jesus. Quando você é convidado para ir no aniversário, você leva o quê? Então venha e traga presente para Jesus. É assim que eles fazem, irmão. Eu já passei por isso, irmão. E é claro, eles sabem que tem o tal do 10º aí, né? Então tem que ter o aniversário de Jesus. Não, irmão. O conhecimento nos libertou. Você é livre. Livre em Jesus Cristo. Desfruta reino e vida. Como disse Salomão, Deus te deu trabalho, te deu dinheiro para você gozar, desfrutar, se alegrar com a tua família e alegrar a tua alma. Não é trazer para a instituição religiosa dizendo que é para Deus. Irmão, nós sabemos dos deveres que nós temos aqui no que tange os nossos gastos ministeriais, mas isso não tem que ser pesado para a vida da igreja. Cada um contribua com a alegria e com aquilo que Deus colocou no coração de cada um, e nada de lei, de imposição, de mandamento de homens. Então o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura o seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha lá, Mateus 22, 29, diz assim, disse Jesus, olha lá. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não, conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o que é que há na Escritura? Poder de Deus. Paulo disse aos Efésios 3:20, o poder de Deus que em nós opera. O poder de Deus opera na tua vida, irmão. O poder de Deus está na tua vida, na tua confissão, na fé que o Senhor já colocou em você. O poder de Deus não está em coisa, em elemento. O poder de Deus está em você, porque é o Espírito de Deus em você. Você é mais do que vencedor. Está em você o poder de Deus. Mas eles erravam, porque não tinham conhecimento, não examinavam as Escrituras, não entendiam o poder de Deus. Paulo disse aos romanos, eu não me envergonho do Evangelho. Muitas pessoas se envergonham do Evangelho, têm vergonha do Evangelho e deixam de viver o poder de Deus. Olha lá, Provérbios 2, 3, 4. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua? Se como prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares. Sabe qual é o problema? Que as pessoas querem tudo mastigado. Quando eu estava meditando nesse texto aí, o Espírito Santo me fez pensar. Quando você quer se formar, quando você quer fazer sua faculdade, você paga o seu preço.
Você se abdica daquilo outro, você abre mão daquilo outro, você se esforça. Agora, no que tange as coisas concernentes à palavra, ao reino de Deus, ao Espírito, as coisas espirituais, as pessoas não se interessam, as pessoas desprezam. Então chegam em qualquer lugar e comem qualquer tipo de alimento. Vem uma pessoa aqui desse lado aqui, bem vestido, né? E com um terninho, uma gravata. Tudo que aquela pessoa disser, eles vão baixar a cabeça. Por quê? Porque não busca conhecimento, não busca inteligência, não conhece a Deus. São como os animais que são levados pela voz dos seus possuidores. E aí? Se clamares por conhecimento e inteligência, alcançareis a tua voz. Certa feita, eu lembro como hoje, não foi uma vez só, mas uma vez ficou muito registrado isso na minha mente. Uma pessoa disse assim: você tem um dom. Estava em um certo lugar, a pessoa disse: você tem um dom de Deus, você vai pregar o evangelho. Naquele tempo eu nem sabia o que era isso. Eu disse: meu pai do céu, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu não entendo nada aqui, eu lia coisa com coisa, não entrava de jeito nenhum. Talvez algumas pessoas vão ouvir isso aqui e vão pensar que eu estou tentando imitar o nosso irmão o bispo lá, Geraldo. Não, eu só estudei até 4ª série. Ele também, coincidentemente, ele também diz isso. Depois eu fui me envolvendo com trabalho, desde 9 anos trabalhando para me virar. Fui criado sem pai, sem mãe. Perdi. Não tenho esse dom de voltar às escolas, de terminar meus estudos. Acabei parando. E eu tinha estudado muito pouco e eu não sabia ler. Quando eu chegava em uma reunião como essa, eu sentava lá no fundo, com medo de alguém me perguntar um versículo da Bíblia ou mandar eu ler alguma coisa. Eu não sabia. E eu chorava, que eu tinha vontade de aprender a ler, eu não sabia. E aí quando foi um dia, uma pessoa disse: você tem um dom de Deus, você vai ser um pregador do evangelho. Eu disse: está louco? Eu não sei nem ler. Só que quando eu disse assim, quando eu pensei, melhor dizendo, na hora o Espírito falou: epa. Quem disse que é pelo homem? Quem disse que é assim? E o primeiro milagre, eu estou falando de milagre, porque para mim é um milagre. Tem gente que não valoriza os seus milagres, eu valorizo. Tem gente que ganha carro, ganha casa, para dizer que é um milagre. Meu irmão, estou com fome, alguém me deu um pão, é um milagre. Dormi, acordei, que milagre, meu irmão. Só em conhecer que eu sou salvo pela graça, nunca dependeu do que eu fiz, mas pelo que Cristo fez, que milagre, irmão. Porque tem muitos aí que têm suas faculdades, seus diplomas, estão aí buscando a salvação, porque não entenderam isso ainda. Falei: Senhor, eu não sei ler, como é que eu vou ser um pregador? Eu abri a Bíblia para ler um versículo, era uma luta. Eu abria a Bíblia, ia juntando a letra, aí ficava nervoso, começava a chorar. Quando eu fechei, falei: se Deus me chamou, eu creio, Ele vai me capacitar. Depois eu fui abrir a Bíblia, comecei a ler. Aí depois eu não me contive, falei: será que eu só sei ler a Bíblia agora? Vai lá em casa, você vê uma pilha de livros. Hoje eu não leio mais, que é tudo legalista. Mas eu comecei a comprar livros para ver se eu só sabia ler a Bíblia ou se realmente Deus tinha me ensinado. Deus me ensinou. Então foi o primeiro milagre que Deus operou na minha vida. Então a minha vida é uma vida de milagre. Eu vivo um milagre. Você é o milagre de Deus. Eu valorizo o milagre de Deus na tua vida. E eu lembro que a partir daquele momento que eu comecei a entender a palavra, eu liguei para um abençoado no interior e disse: por onde eu começo a ler a Bíblia? O que eu quero aprender? Ele disse assim: começa pelo livro de João. Aí eu li a Bíblia umas 3, 4 vezes, e até genealogia eu queria ler. Depois eu entendi que não era por muito ler, não era que eu seria instruído, mas era por crer naquilo que Deus já tinha liberado no meu espírito. E eu entendi, e eu clamava, e eu pedia: Senhor, me ensina, eu quero aprender, eu quero mais. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Tinha uma abençoada que dizia assim: ó pai, eu fico feliz, eu atravesso a cidade para vir ouvir uma palavra aqui.
Porque não é em todo lugar que nós ouvimos uma palavra dessa. O problema é que as pessoas querem tudo pronto, tudo mastigado. Não querem ter o tempo, sabe? Não querem se dedicar, não querem examinar, não querem estudar. Porque hoje ficou fácil. Abre aí o canal no YouTube, procura o pregador que você quiser. Eu quero assistir esse hoje, amanhã eu vou assistir esse. Mas não tem prazer de sentar e dizer: não, Senhor, eu quero ser edificado pelo Teu Espírito. Eu quero ser edificado pelo Teu... Eu não quero ser um papagaio para repetir o que os outros falam. Eu não quero reproduzir. Eu quero ter experiência com Deus. Jó teve que passar por isso. Eu ouvia falar de Ti, mas hoje os meus olhos Te veem. É você desenvolver sua experiência e ter sua vida edificada sobre a rocha que é Jesus, para você nunca mais depender de um guru religioso, mas depender exclusivamente da graça de Deus. Olha lá, Provérbios 23:12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o teu coração. Chegou um jovem para Jesus: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele disse: busca a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Para outro, Jesus disse: conhece a lei, né? E para outro ele disse: busque com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E muitos negligenciam, não para ser salvo, mas de fato hoje desfrutar da salvação que há em Cristo Jesus. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. O que é algo exposto, né? É expor algo. Você passa numa loja, está lá a vitrine, a mulher olha ali, que vestido maravilhoso, né? Claro, o vendedor ele sabe que quando você bater o olho, você vai estar exposto. Vão colocar lá para você passar e ver logo. A exposição da palavra de Deus, ela dá entendimento. Só que ninguém quer expor a palavra de Deus, irmão. As pessoas estão limitando a palavra de Deus, estão negligenciando. E aí vai lá nos famosos, nos textos sem contexto. Para quê? Para escravizar o povo de Deus. Traga teu dízimo à casa de Deus. Onde era a casa de Deus? Templo de Jerusalém que caiu. E agora? A exposição da sabedoria, né, irmão? Vem aqui para te ungir com óleo. Eu faço de conta que o Espírito vai entrar em você. Pera aí. A exposição da palavra de Deus diz que o Espírito já habita em nós. E quem nos ungiu não foi o homem, foi Deus. A exposição da palavra de Deus me diz que eu fui salvo não por causa do batismo nas águas, mas porque eu fui batizado na morte do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a exposição da palavra de Deus, ela vai trazer luz e entendimento aos corações dos simples, amém? Efésios, capítulo 1, 16 e 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Essa é a oração do apóstolo Paulo. Paulo não estava preocupado em orar para que Deus desse um carro ao irmão, para que Deus desse uma casa ao irmão, para que Deus desse uma empresa. Para com isso, são coisas carnais. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Glória a Deus. Um povo materialista, um povo que só pensa nas coisas desta terra, só querem levar vantagem. Eu vou buscar Deus porque a minha mulher está assim, está assado. Só busca por causa disso? Eu vou buscar Deus porque eu estou desempregado. Como eu já ouvi isso no nosso meio, irmão? Isso cansa. Eu estou aqui, né, irmão, pedindo uma benção, que benção. Eu estou precisando de um emprego. Arruma um emprego, cai fora. Não ouve mais a palavra, não teme mais a palavra, não medita mais na palavra, não se relaciona mais com a palavra. Por quê? São carnais. Pior do que o jumento e o boi, que ainda entende a voz do seu dono. Contra esses, não ouvem mais, não se inclinam mais à voz do Espírito. E a oração de Paulo era para que Deus desse em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação no teu espírito, no teu entendimento. Não era sair revelando a vida de alguém para ninguém. Ninguém aqui trabalha com... Nem existe mais, né, irmão? Aquela Kodak, né? Aquela... Revelar aqueles filmes. Nem existe mais aquele negócio.
Olha lá, Efésios 1:18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você é rico e muitos não sabiam. Você é rico. Rico. Jesus te fez rico da sua graça, da sua herança. É aquele filho que saiu de casa e voltou porque o pai ainda tinha, e o que estava em casa que disse: eu te sirvo há tanto tempo e o Senhor não me dá nada para comer com os meus amigos. E o pai disse: tudo que eu tenho é teu, está nas tuas mãos. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Nós somos herdeiros de Deus, somos ricos, temos bênçãos da parte de Deus. Olha lá, Colossenses 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Era disso que Paulo estava falando. Isso é uma arma poderosa, o conhecimento de Deus na tua vida, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Seja cheio da plenitude da inteligência para o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? O que é todos chegar à unidade da fé? É oxalá queira Deus que todos os seus filhos alcancem essa graça de Deus, esse conhecimento, onde as pessoas vão servir a Deus por amor e não por imposição, onde as pessoas vão entender que onde elas estiverem, elas são de Deus, e não quando estiverem em um lugar religioso, onde eles dizem que é casa de Deus. Isso é a plenitude do entendimento, isso é a plenitude e a perfeição. Olha lá, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Como assim, irmão? Eu perfeito? É. Colossenses 2:10, Paulo disse: estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Em Jesus, você está perfeito. Por que você está imperfeito? Porque você está no conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 100% dele, vivendo para ele e você nele, o mesmo Espírito. Arma da nossa milícia: conhecimento, fé e conhecimento. 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer novamente, conhecimento, conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Jesus morreu na cruz, te deu tudo, no que tange a vida e a piedade. Jesus te deu tudo. Ele disse para Pedro: aqui na terra, e por último, a vida eterna. Você está pleno, completo, enquanto você viver. Ó, escute bem aqui, irmão, escute isso aqui, ó. Enquanto você viver, você está nas mãos de Deus, no cuidado de Deus. E quando Ele te levar, você estará para sempre com Ele. Então não falta nada, irmão. Você está pleno, completo. O problema, volta a falar, é a carne. Porque quando você olha segundo o ponto de vista humano, você só vê desgraça. Mas vocês não estão aqui nessa manhã para aprender sobre as coisas da vida, do mundo. Vocês estão aqui nessa manhã para aprender sobre as coisas concernentes a Deus. Amém, amados? Então Ele nos deu gratuitamente e Ele quer que nós tenhamos conhecimento dEle. E conhecimento disto, que tudo que nós temos de Deus é por favor e graça. Não é pelo preço que você paga, mas por aquilo que Ele já pagou por mim e por você. Não aceitem, não recebam, não mercadejem a palavra de Deus. Não se deixe levar por vento de doutrina.
Faça isso, dê isso, entrega isso, que Deus vai... Deus não vai fazer nada por barganha. Deus faz tudo por graça e misericórdia. 1 Coríntios 2:8, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Quem não conhece Jesus, quem não tem conhecimento desta palavra, só vive crucificando Jesus. Você sabia? Aqueles crucificaram no sentido literal, e muitos hoje estão crucificando Jesus com as suas atitudes, quando negam a sua palavra, quando negam o seu poder e praticam isso que os homens andam praticando, dizendo em nome de Deus. Estamos livres disso. E a última arma desse dia, o amor. O amor, irmão. Tem tantas armas, mas a fé, o conhecimento e o amor. Olha lá, Romanos 12, 9 e 10. O amor seja não fingido, irmão. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrando uns aos outros em amor. O problema do mundo, e infelizmente o mundo hoje está nas ditas igrejas, é que ninguém tem mais amor ao próximo. É aquela quebra de braço para ver quem é melhor, quem ganha, quem vai ser ungido e quem vai conseguir seu carro próprio. Que amor é esse, irmão? Que é isso, irmão? O individualismo, sabe? O amor seja não fingido, irmão. Vamos entender porque, como dizia um irmão meu que partiu em Cristo, é uma palavra pequena, mas que requer um esforço nosso, porque é difícil de ser praticada. E mas pela fé, com conhecimento, nós vamos vivendo porque é mandamento do Pai. João 15, 12. O meu mandamento é este. Olha aí, o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo, não é o de Moisés. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 3,11, 1 João 3,11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É o amor, não tem outra coisa, não tem outra saída. Não tem jeito. O Paulo disse aos Coríntios, ainda que, ele não estava dizendo que ele falava, é uma hipérbole, uma força de expressão, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E o texto continua, né? Não, irmão, aí Paulo está dizendo que fala a língua dos anjos. Paulo não estava dizendo que falava a língua de nada. Paulo estava dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu pegasse os meus bens e distribuísse para os pobres, ainda que eu queimasse o meu próprio corpo, ainda que, se não tivesse amor, nada valeria. Então não é a religião, não é você estar aqui ou você não está. Porque existem muitos que se encontram nesses ambientes, mas no que tange a isso, deixa a desejar. Nós vemos muita injustiça no meio onde se prega da boca para fora, por muitos, o amor. Onde muitos aqui pregam amor, mas quando você vai saindo aí, diz assim, não fala com aquele irmão não, viu? Aquele irmão era do nosso meio e saiu, então ele é um rebelde, não fala com ele não. Opa, cadê o amor? É desviado, meu. Se nós fôssemos ficar de mal, hein, filha? Com quem não aceitou essa palavra, nós abraçamos, seguimos em paz com todos e continuamos amando, porque o amor é de Cristo, é o amor de Deus em nós, amor. Porque você não está lá, eu não te amo mais. Porque você não anda mais comigo, eu não te amo mais. Para de meninice, para de carnalidade. O amor tem que prevalecer, irmão. Nós vamos partir daqui a pouco, no seu dia, tá bom? Também não estou com pressa. Mas daqui a pouco eu vou embora daqui, aí vocês ficam. E aí, é meu? Não, irmão, nós somos de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Lá 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não tem outro, é o amor, irmão.
Então aprenda a suportar. Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor, porque às vezes você bate o olho assim, sabe? A carne grita, o sangue não se une, mas você consulta o teu homem interior, o teu espírito que é um com Deus, e Deus diz, ama. Afinal de contas, ele mandou amar até o próprio inimigo, né? Você pode até não se dar com aquela pessoa, mas você não vai desejar o mal para aquela pessoa. Eu tenho certeza, o que eu desejo para o meu melhor amigo, eu não vou desejar o contrário para o meu inimigo. Eu não vou amaldiçoar o meu inimigo. Eu tenho que amar aqueles que se opõem, né, às nossas vidas. Olha lá, 1 João 4,11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Tem mais? Tem. 1 João 4,19 e 20. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou. Ele deu o maior exemplo, irmão. Foi Ele. Isso só é possível. Tudo isso aqui é possível por causa dele. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, o que há de mentiroso por aí, irmão? E tudo, tudo com Bíblia, irmão. Paz do Senhor, varão. Mentira! Mentiroso, hipócrita, farisaísmo puro. Se alguém diz, eu amo a Deus, aleluia, e ele me canta, tá. Eu amo a Deus e odeio o seu irmão. Rapaz, você sabia que... Deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabia que tem crente, não é só pra mim não, eu sei que pra mim tem, mas eu vou falar pra você também. Você sabia que tem crente que tem mais raiva de você do que quem não é crente? Se você não sabia, fique sabendo. Tem, irmão. Tem crente que tem mais raiva de você do que quem não é crente. Eu tenho um desses. Mas é bíblico, né? Paulo disse, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e principalmente, cuidado com falsos irmãos. Cuidado com falsos irmãos. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é o quê? Mentiroso! Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, né, ou vê, como pode amar a Deus a quem não viu? Que contradição. Aí Tiago diz, vocês glorificam a Deus com a boca, e depois vocês olham para os irmãos que são filhos de Deus, semelhantes, e amaldiçoa. Que negócio é esse? Então uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser cristão. Nós precisamos ter isso bem definido na nossa mente. Você não é evangélico, tá bom? Você não é evangélico. Evangélico é uma religião. Cristianismo é outra religião. Você é cristão. Cristão imitador de Cristo, pequenos cristos. Enquanto você não entender isso, você não é evangélico, você é cristão, crente em Jesus. Aí sim, você vai entender e passamos a entender essas questões. 1 Coríntios 13, 1, olha lá, é o que Paulo disse, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o quê? Como um metal que soa, ou como um sino que tine. Só barulho, mais nada. 1 Coríntios 13, 4. O amor é o quê? Sofredor, em outra tradução é paciente, né? O amor é sofredor, paciente, é benigno. O amor não é invejoso, irmão. Tem crente que não aguenta ver o irmão com um carro, que ele já sai assim do culto, ó. Em nome de Jesus eu declaro que eu vou ter um. Isso é inveja, irmão, inveja disfarçada. A grama do pasto do outro é melhor do que o dele. Não valoriza o que ele tem, só fica de olho no que é do irmão. Para com isso, irmão. É como eu falei, valoriza aquilo que Deus tem te dado como bênção. Para de ficar galgando, pensando nas coisas altivas. Que se Deus tiver de dar, Ele vai dar. Se não, se contente com aquilo que você tem, irmão. É por isso que existe hoje uma prostituição
casamento sendo desfeito, porque o homem não se contenta mais com a mulher que tem, a mulher não se contenta mais com o que tem, porque aquele é melhor, porque aquele é melhor. Pare com isso, olhe para Jesus e olhe aquilo que Deus te deu. O amor é sofredor, é paciente, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior desses é o quê? Sem dúvida. E os coríntios queriam falar em outras línguas, e os coríntios queriam profetizar, e os coríntios queriam fazer e acontecer. E Paulo disse: não adianta vocês fazerem isso se não tiverem amor. E nós encerramos. Tem outro. Olha, 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em... Pronto. Aí a gente já sai daqui nessa manhã com essa prova de que nós somos de Deus ou não. Pronto. Precisa o homem passar uma receita? Para você ser de Deus, você vem aqui na frente, levanta a mão, aceita Jesus. Eu te meto dentro de um balde de água. Você dá teu dízimo ali daqui a pouco. Daqui não, viu? Eu te derramo um pouquinho de óleo e a partir de agora você ama a Deus. Para de jogar seu futebol, para disso, para daquilo. Agora sim você ama a Deus. É isso que a Bíblia diz? Não. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu... Está aí a prova. Deus está em nós por este dom perfeito que é o amor. E aí nós encerramos com esse texto, Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Se revista de amor, porque é o vínculo da perfeição de Deus em Cristo Jesus. Graça e paz, abençoados.